Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais. Essa frase é um clássico, né? Todo mundo conhece. Sim, é icônica. Mas o que me impressiona é que ela é um convite para entrar num dos universos, assim, mais aterrorizantes e ao mesmo tempo fascinantes da literatura. Hoje a gente vai mergulhar na mente de Dante Alighieri. E que mente, hein? Estamos falando da Divina Comédia, uma obra que é um épico religioso, um tratado político, uma história de amor e um mapa completo do universo medieval. É isso. E a nossa missão aqui é explorar a arquitetura desses três reinos, inferno, purgatório e paraíso, e tentar entender por que essa jornada, escrita há 700 anos, ainda fala tanto com a gente. Exato. Para nos ajudar, a gente tem umas fontes bem diversas. Tem um guia bem detalhado do Instituto Mojo, que destrincha a estrutura da obra, alguns artigos que dão o contexto da vida política do Dante. Que era bem turbulenta. E o que eu achei mais legal, uma conversa num fórum do Reddit com leitores de hoje trocando figurinhas sobre o desafio que é, sabe, encarar esse livro. Perfeito. Porque o objetivo não é só recontar a história. É entender a experiência de Dante e a nossa, né? Porque uma obra tão antiga, tão cheia de referências específicas, continua sendo essa fonte inesgotável de debate, de arte e, claro, de um certo pavor existencial. Bom, vamos começar pelo começo, que já é meio confuso. O título, A Divina Comédia. De comédia, a imagem do inferno não tem nada. Por que esse nome? Essa é a primeira grande porta para a gente entender a mentalidade da época. Dante, na verdade, chamou a obra só de La Commedia. O Divina foi adicionado décadas depois por outro escritor, Boccaccio. Ah, não foi dele. Não. E comédia, no sentido medieval, não tinha a ver com humor. Era uma questão de estrutura. As tragédias, tipo as gregas, começavam em ordem e terminavam em desgraça, em caos. A comédia era o contrário. Começava no caos. Isso. Começava no caos, na desordem, e terminava em harmonia. Era uma resolução positiva. Ah, então é um spoiler do bem. Começa no inferno, literalmente, termina no céu. Faz todo sentido. Exatamente. Mas o contexto em que ele escreveu isso é igualmente dramático, certo? Ele não estava, confortável na sua biblioteca. Longe disso. Longe disso. Ele escreveu a maior parte da obra no exílio. Dante era um político ativo em Florença, uma cidade dividida por facções políticas, super violentas. Entendi. Quando o partido contrário ao dele tomou o poder, ele foi exilado sob pena de ser queimado vivo se voltasse. A comédia foi escrita entre 1302 e a morte dele, em 1321, por um homem que perdeu tudo. Nossa, sua casa, seu status, sua cidade. E para expressar isso tudo, ele não só usou o dialeto da região dele, o toscano, que virou a base do italiano moderno, como também inventou uma forma poética, a terça rima. É uma proeza. É quase como se ele estivesse construindo uma nova pátria para si mesmo, feita de palavras. E a história começa com ele, o próprio Dante, como personagem, né? Ele mesmo, aos 35 anos, no meio da jornada de nossa vida, perdido numa selva escura. Uma crise de meia-idade em nível cósmico. Totalmente. A selva é o símbolo do pecado, do desvio moral. E ele tenta subir uma colina que representa a salvação, mas é barrado por 3 feras. Um leopardo, um leão e uma loba. Isso. Símbolos da luxúria, do orgulho e da ganância. É o retrato de um homem encurralado. E é nesse ponto, nesse desespero total, que o guia dele aparece. O poeta romano Virgílio. Uma espécie de mentor espiritual enviado por Beatriz, o grande amor da vida de Dante, e aí começa a descida, literalmente, para o inferno. A estrutura que o Dante imagina é genial. É fantástica. Uma cratera em forma de funil, com 9 círculos que vão se aprofundando até o centro da Terra. E tem uma lógica, né? Tem uma lógica fundamental. Quanto mais fundo, mais grave o pecado. E a gravidade, para Dante, é o quanto o pecado fere o amor e a razão.
que são dons divinos. Por isso a luxúria está nos círculos de cima e a fraude e a traição, que exigem intelecto, premeditação, estão lá no fundo. No gelo. No fundo mais gelado e escuro. E as punições, a criatividade dele é quase cinematográfica. Ele cria uma regra, o contrapasso, certo? Onde a punição reflete o pecado. Perfeitamente. Olha o vestíbulo, que é uma área antes mesmo do primeiro círculo. Lá estão os indiferentes, os omissos, que em vida não escolheram nem o bem, nem o mal. Os em cima do muro. Exato. Como nunca tomaram uma posição, agora eles correm para sempre atrás de uma bandeira em branco, picados por vespas. Uma atividade frenética e sem propósito. É o castigo perfeito. E o limbo. O primeiro círculo. Ali não tem tortura física. Estão as almas virtuosas que não foram batizadas, como Platão, Aristóteles, o próprio Virgílio. A punição deles é puramente espiritual. O desejo eterno de ver a Deus sem nunca poder satisfazê-lo. Peraí. Uma das cenas mais famosas é a do segundo círculo, da luxúria, com os amantes Paolo e Francesca. Eles são arrastados por um vendaval eterno. Mas eles estão juntos, o que parece um consolo, não? E essa é a sutileza genial e terrível da punição. O vendaval simboliza a paixão que os arrastou em vida. E sim, eles estão juntos, abraçados. Então, Mas essa união é a própria tortura. Eles são um lembrete constante um para o outro do pecado que cometeram e da salvação que perderam. Não existe consolo ali. É a repetição infinita do momento da queda. nossa, o personagem Dante fica tão comovido que até desmaia. Desmaia de pena. Até dizer que o que parece um consolo é, na verdade, o mecanismo da punição. Isso é muito mais sofisticado do que só fogo e enxofre. Muito mais. E o que me pega aqui é como ele mistura isso com a política da época. O inferno de Dante é super povoado de gente real, né? Totalmente. O inferno é o ajuste de contas de Dante. Papas que ele considerava corruptos estão plantados de cabeça para baixo, com os pés em chamas. Que imagem! E no último círculo, o da traição, congelado num lago, está o conde Ugolino. Na vida real, ele foi trancado numa torre para morrer de fome com os filhos e netos por um arcebispo rival. Meu Deus! No inferno, a punição do Ugolino é roer eternamente o crânio desse arcebispo. O mais louco disso não é nem a imagem grotesca. É pensar que Dante está pegando uma tragédia real, um horror que aconteceu no mundo dele e transforma numa punição eterna. Teológica. Isso dá um peso completamente diferente. É quase jornalístico. Isso levanta uma questão fascinante sobre a arte, né? A comédia é ao mesmo tempo um ato sagrado de fé, uma busca pela salvação e uma vingança incrivelmente detalhada e pessoal. Depois de atravessar todo esse horror, eles chegam ao fundo, escalam o corpo do próprio Lúcifer e saem do outro lado do mundo. E chegam no purgatório. E aqui o clima muda completamente, certo? Muda radicalmente. O inferno é escuridão, gritos, punição eterna. O purgatório é um lugar de luz, de esperança, de canto. As almas aqui sabem que vão para o paraíso. É só uma questão de tempo. De tempo e purificação. A atmosfera é de uma melancolia serena, não de desespero. Um anjo grava 7 P's na testa de Dante, de pecado, pecado. A cada terraço da montanha que ele sobe, um anjo apaga um P. É engraçado, todo mundo foca no inferno, mas o purgatório, com essa ideia de que você pode se purificar, de que há esperança, talvez seja a parte mais humana da obra toda. Sem dúvida. É o reino do processo, da arte. As almas cantam, conversam, se ajudam. É o oposto da solidão do inferno. É aqui que Dante encontra artistas, poetas. É o reino da segunda chance. E é no topo do purgatório que acontece a despedida de Virgílio. Exato. Como pagão, ele representa o auge da razão humana, mas ele não pode guiar Dante na jornada da fé. E aí entra Beatriz, a guia muda e a jornada também. Eles sobem ao paraíso. E honestamente, essa é a parte que eu acho mais difícil de visualizar. O inferno é concreto, o paraíso parece tão abstrato. E esse é o desafio que Dante se impôs. O paraíso não é um lugar físico com jardins e anjos tocando harpa. É uma jornada de ascensão por 9 esferas celestes em direção à luz de Deus. Certo. A experiência é descrita em termos de luz, música, velocidade crescente. As almas que ele encontra não moram num planeta.
Elas aparecem para ele no nível que corresponde à sua bem-aventurança, para que ele possa compreender a ordem divina. Então é menos sobre onde elas estão e mais sobre a capacidade delas de perceber a Deus. E como ele descreve isso? Ele luta com a linguagem. Ele diz várias vezes que as palavras falham. É uma jornada mística. Ele conversa com teólogos sobre fé, esperança, amor. E a viagem culmina no Empírio, fora do tempo e do espaço. Onde ele tem a visão de Deus. Uma visão da essência de Deus como 3 círculos de luz. E finalmente ele entende o amor que move o sol e as outras estrelas. O oposto completo do gelo e da escuridão do inferno. É uma jornada incrível. Mas, tenho que admitir, parece uma leitura bem intimidadora. E, olhando a discussão no Reddit, não sou a única que pensa assim. As pessoas perguntam, por onde eu começo? Poema original, prosa, um gibi. Essa intimidação é real. E tem motivos. O primeiro é a tradução. É um poema. Uma tradução que tenta manter a rima e a métrica, a terça rima, muitas vezes precisa sacrificar a clareza. E um usuário no Reddit deu um aviso importante. Cuidado com traduções muito antigas. Ele citou uma do século XIX, que usa um português que hoje soa quase tão distante quanto o italiano de Dante. Exato. Pode ser uma camada de dificuldade desnecessária. A recomendação é procurar edições mais recentes, com boas notas de rodapé. E isso nos leva ao segundo obstáculo, o contexto. As referências, né? Muitas referências. Figuras políticas de Florença, debates teológicos. Sem as notas para explicar quem são essas pessoas e por que Dante as colocou ali, a leitura pode ficar bem frustrante. O blogueiro deu um conselho que parece simples, mas é essencial. Paciência. Não dá para ler Dante como um thriller. E outra dica do Reddit que eu adorei foi: leia sem pressa e aceite que não vai entender tudo de primeira. Isso é fundamental. Um leitor disse que levou quase 1 ano para ler tudo e sentiu que entendeu uns 30% do Inferno na primeira vez. E que tá tudo bem. Exato. É uma obra para ser revisitada. E a ideia de usar outros formatos como porta de entrada é excelente. Vários leitores sugerem começar com uma adaptação em quadrinhos, como a versão em mangá do Go Nagai. Para pegar um mapa da história. Isso. Para se familiarizar com a narrativa, com a estrutura dos trezeinos, de uma forma mais visual. Depois de ter esse mapa mental, encarar a densidade do poema original fica bem menos assustador. Falando em encarar a obra, o legado dela é absurdo, além de basicamente fundar a língua italiana. Sim, ela já foi lida de 1000 maneiras, como uma alegoria da jornada de Cristo, como uma profecia, mas a interpretação mais duradoura é a da jornada da alma humana individual, sabe? Saindo do pecado, passando pela purificação, até chegar na graça. Isso. É uma história universal vestida com roupas medievais. E na cultura popular, essa história explodiu. A influência vai de Borges a Botticelli, a games e filmes. Mas parece que a cultura pop tem o personagem favorito, né? O inferno. Sem a menor dúvida. O inferno, com suas imagens chocantes, suas punições gráficas, é a parte que captura a imaginação. Existem dezenas de adaptações. E o mais curioso é como certos elementos se desprenderam da obra. As fontes citam que a frase "abandonai toda esperança" aparece em mais de 30 filmes, como O Psicopata Americano, que não tem nada a ver com Dante. Virou um meme cultural, um atalho para expressar desespero total. Então, recapitulando, temos uma obra que é a jornada de salvação de um homem, um mapa do universo medieval, um ato de vingança política e o pilar de uma língua inteira. É muita coisa num poema só. Final, que as próprias fontes provocam. Nossa cultura é obcecada pelo inferno de Dante. É a parte que todo mundo conhece, a mais visual, a mais adaptada. Mas o ponto de chegada de Dante, o objetivo de toda a jornada, era o paraíso. Por isso ele chamou a obra de comédia, pelo final feliz. Pela redenção. Pela redenção, isso levanta uma questão, né? Ao nos fixarmos tanto nas punições, no terror, na vingança, será que não estamos perdendo o ponto central da obra? Que é sobre esperança, sobre redenção, sobre a busca por um amor que transforma. O que essa nossa fascinação coletiva pelo inferno de Dante talvez revele sobre a nossa própria época.
Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.